Estamos de volta, gente, nossa parte número 2. Sigo aí com as características dos direitos da personalidade. Segunda característica, os direitos da personalidade são absolutos. Absolutos. O Luciano parou tudo aqui. Você no bloco passado informou aqui que, como o artigo 11 afirma que há exceções, os direitos da personalidade seriam relativos, porque teriam exceções. Como é que você vem agora enunciar a característica e me dizer que ele é absoluto? Toma cuidado. É absoluto aqui, gente, no sentido de que possui uma eficácia erga omnes. É absoluto no sentido de que possui uma eficácia erga omnes. Erga omnes em direito significa contra todos, tá? Erga omnes em direito significa contra todos. O que acontece? Todos têm que respeitar a minha personalidade. Como eu também tenho que respeitar a personalidade de todo mundo. A sua, a de Maísa, a de João Paulo, apesar de nem sempre realizarmos isto. A de Bruno, na verdade. E assim segue. Senão é bullying, né? Senão é bullying. Bullying está na moda. Não é isso? Então temos que respeitar a personalidade de todos. É erga omnes. É absoluto. Então não é que seja absoluto no sentido de que não pode ser relativizado. Não é isso. É no sentido de que temos que respeitar a personalidade de todos. Além de absolutos, são extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais porque não possuem um conteúdo econômico imediato. Não possuem um conteúdo econômico imediato. Quanto vale uma imagem? Quanto vale a imagem? Tem preço atribuído. É diferente de um celular, né? Pô, um celular, isso aí vale mais ou menos tanto. É imagem. Quanto vale uma imagem? Você tem até aquela noção, até aquela ideia, de que há preços diferenciados, né? Algumas imagens valem mais do que outras, na verdade. Mas você não tem um conteúdo econômico imediato, intrínseco. Intrínseco ali. Não há conteúdo econômico imediato, conteúdo econômico, repito, intrínseco. Inexiste. Inexiste. Fiquem atentos. Apesar de não ter um conteúdo econômico intrínseco, imediato, há valor econômico mediato. Então, apesar de não ter um conteúdo econômico intrínseco, imediato, há, repito, valor econômico mediato. Nós conferimos valor. Eu estou aqui dispondo de minha imagem, estou sendo remunerado para tanto. A gente pactuou um valor. E vamos combinar aqui imagem por imagem, eu estou bem na fita aqui no curso, né? Porque a concorrência é fraca. Na verdade, então, não é nem que eu sou bonito, é a concorrência que é fraca mesmo. Não observe. Foi pactuado um valor. Não é um valor intrínseco. É um valor que foi dado de forma imediata. Nós arbitramos um valor. Como nós arbitramos um valor também quando a imagem é violada, quando o nome de alguém é utilizado de forma indevida, nós arbitramos valor. Então é extrapatrimonial porque não tem conteúdo econômico imediato, intrínseco, mas há um conteúdo econômico, repito, mediato. Existe o conteúdo econômico, repito, mediato. A quarta característica dos direitos da personalidade é que os direitos da personalidade são inatos. Inatos. Você não quer que signifique inato? Inato é inerente à pessoa. Inato é inerente à pessoa. Gente, é interessante isso. Você não tem como se dissociar dos seus direitos da personalidade. Tem como. É inato. É inerente à pessoa. Às vezes você está sentado conversando com alguém, fala, e aí, como é que tá? Não, o fulaninho tá vindo aí. O cara já fala, porra, fulaninho, mó mala. Pois é, às vezes a reputação do cara chega até primeiro do que o cara, né? A personalidade. Porque é inato. Não tem como dissociar. É inato. Tanto é inato que teve gente há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, 1800 e bolinha, Savigny lá, Hering, enfim, justos filósofos, chegaram a afirmar que era impossível estudar os direitos da personalidade, porque o sujeito e o objeto se confundiam. Por que eles diziam isso, que sujeito e objeto se confundiam? Porque são inatos, são inerentes à pessoa. É justo por isso que a proteção à personalidade, dizem os autores, os doutrinadores, a proteção à personalidade, ela é pretérita ao direito.
A proteção à personalidade, ela é, repito, pretérita ao direito. Ela antecede ao direito, ela é pretérita ao direito. Ela preexiste ao direito, porque é inato, é inerente, não depende de lei prévia. Este é o posicionamento majoritário. Geralmente os livros citam como exemplo o julgamento do Tribunal de Nuremberg. Lembram lá do Tribunal de Nuremberg? Né? Depois da Grande Guerra lá, os que ganharam a guerra foram julgar os perdedores da guerra. Tá? E aí os alemães lá no tribunal defenderam a tese de que não poderiam ser condenados os oficiais, etc. Porque na verdade cumpriam a lei alemã, cumpriam ordens superiores. O tribunal entendeu que mesmo que houvesse lei alemã ou ordem superior ordenando o genocídio, eles não poderiam ter praticado o ato, porque violaram um direito que pré-existe à norma. Um direito que é o quê? Inato, inerente à pessoa, que pré-existe à norma. Está aí. Este é o posicionamento majoritário. Todavia, senhores, tenho que informar a vocês que há hoje no Brasil um posicionamento doutrinário. O que é a doutrina? Já disse aqui em algumas aulas, mas para você ter notícia de novo. A doutrina são os estudiosos do direito, não é verdade? São aqueles que estudam o direito. Há um posicionamento, repito, minoritário, dos estudiosos do direito, aqueles que estudam o direito. Posicionamento minoritário que defende uma corrente positivista. Existe um posicionamento minoritário, que defende uma corrente positivista. Então, contrapõe-se a essa ideia do inato, tá? Defende uma corrente positivista, contrapõe-se a essa ideia do inato, afirmando o quê? Afirmando que os direitos da personalidade decorrem da lei. Não são inerentes à pessoa, mas sim decorrentes da lei. Posicionamento minoritário. A maioria hoje defende que é inato. Mas é importante que você tenha essa notícia, porque as provas, por vezes, exploram esta noção. Seguindo nas características, os direitos da personalidade são imprescritíveis. São imprescritíveis. O que significa ser imprescritível? É imprescritível porque a ausência do exercício não é capaz de gerar a sua perda. A ausência do exercício não é capaz de ocasionar a sua perda. São imprescritíveis. São imprescritíveis. O fato de nós, por exemplo, não nos utilizarmos de nossa imagem, como se utilizam atores da Rede Globo, não significa que um dia a gente vai perder o nosso direito à imagem. É imprescritível. É imprescritível. Isto não vai acontecer. Ok? Seguindo as características, são vitalícios. Os direitos da personalidade são vitalícios. Senhores, raciocinem. Os direitos da personalidade vêm proteger o quê? A personalidade. Os direitos da personalidade vêm proteger a personalidade. Ora, a personalidade que você viu comigo lá na aula de pessoa natural, adquirida no nascimento com vida e que se estende até a sua morte. Não é isso? Se adquire a personalidade do nascimento com vida, ela vai ser extinta na sua morte. Perfeito. Então é vitalício. É vitalício. Basta acompanhar aí a sua existência. É vitalício. Maravilha. Apesar de serem vitalícios, porém, a lei, em algumas hipóteses, trata da lesão indireta. Apesar de vitalícios, a lei, em algumas hipóteses, trata da lesão indireta. Lesão indireta, que a tua prova pode chamar ainda de lesão oblíqua ou reflexa. Lesão indireta, oblíqua ou reflexa. Eu vou tratar de lesão indireta, oblíqua ou reflexa já já. Já já por quê? Porque tem um como é na hora da prova aí, né, Maísa? Joga aí na tela para mim, por favor. Olha lá.
como é na hora da prova, uma questãozinha do TRT da Paraíba de 2005, concurso FCC. O Código Civil Brasileiro estabelece que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são, letra A, transmissíveis e irrenunciáveis. Está falso, porque a lei fala em intransmissíveis. Bola, intransmissíveis e irrenunciáveis, podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Está falso, porque a lei fala em não podendo. Casa, transmissíveis e irrenunciáveis, podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Completamente equivocado. Intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Verdadeira é a redação do artigo 11. Transmissíveis e irrenunciáveis, podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Tá fora aí. Ok? Então tá aí uma questãozinha de como é na hora da prova. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio. Eu dizia o seguinte: os direitos da personalidade são vitalícios. São adquiridos no nascimento com vida e irão lhe acompanhar até o momento da extinção da sua personalidade, até o momento da sua morte. São, portanto, vitalícios. Por serem vitalícios, por proteger a personalidade, em tese, só se aplicam às pessoas que estão vivas. Claro. Ocorre que o Código Civil, como eu já registrei no teu caderno, já informei aí para ti, trata dos lesados indiretos. Lesados indiretos, lesão indireta, que pode ser chamada também de lesão reflexa ou oblíqua. Lesão indireta, lesão reflexa ou oblíqua. Indireta, reflexa ou oblíqua. E o que é essa lesão indireta, reflexa ou oblíqua? Toma nota em casa. Configura-se a lesão indireta, configura-se a lesão indireta quando na tentativa, configura-se a lesão indireta quando na tentativa de lesar a personalidade do falecido, quando na tentativa de lesar a personalidade do falecido, acaba-se por atingir a personalidade de quem está vivo. Então, configura-se a lesão indireta quando, na tentativa de lesar a personalidade do falecido, acaba-se por atingir a personalidade de quem está vivo. Acaba-se por atingir a personalidade de quem está vivo. Beleza, só para dar um exemplo para você entender. Meu pai é falecido, tá? Meu pai é falecido. Se alguém tentar lesar a personalidade de meu pai, não vai conseguir. É o que a gente chama em penal, entre aspas, só para você entender, de crime impossível. Não tem como você lesar algo que não existe. Meu pai é falecido. Se você tenta lesar a personalidade de meu pai, você não consegue. É um crime impossível. Ocorre que, na tentativa de lesar a personalidade de meu pai, que já é falecido, pode acontecer de ser lesada a personalidade de alguém que está vivo. Eu sou filho dele, minha mãe que era esposa dele, e assim segue. Esta é a lesão indireta. Luciano, e quem poderá pleitear esta lesão indireta? Quem pode pedir, Luciano, a lesão indireta? O parágrafo único do artigo 12, Maísa, joga aí na tela para mim, por favor. Traz o rol. Olha ele aí na tela. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Pronto. Você não quer parente em linha reta? Parente em linha reta é quando um descende do outro, tá? Parente em linha reta é quando um descende do outro, tá? Então eu sou parente em linha reta de meu pai e minha mãe, descendi deles, de meu filho também, de meu neto, de meu bisavô, é quando um descende do outro. Aí não tem limite. Colateral são os do lado, não descendeu um do outro, mas está ali, tem relação de parentesco.
Colateral de segundo grau são os irmãos. Segundo grau são os irmãos. Terceiro grau, tios e sobrinhos. Então, colateral de segundo grau são os irmãos. Você vê, um irmão não é filho do outro, não descende um do outro, mas tem relação de parentesco. Irmãos, terceiro grau, tio e sobrinho. E quarto grau são os primos. Quarto grau são os primos. Então, linha reta é quando um descende do outro. Colateral, aí, segundo grau, irmão, terceiro grau, tio e sobrinho. Quarto grau são os primos. Ok? Tá aí a notícia. Então, em linha reta ilimitado, colateral até quarto grau. Essa é a regra geral. Então, o cidadão tentou lesar a personalidade de meu pai, que já é morto, por exemplo, veiculou uma reportagem em um grande jornal aqui em Salvador, falando uma série de atrocidades, né, falsas, acusações em face de meu pai. Não lesou a personalidade de meu pai porque já está extinta, porém lesou a minha, de forma indireta. E eu aí ajuizo uma ação, porque o artigo 12 me dá essa prerrogativa. Beleza? Na prova, porém, você deve ficar muito atento. Você deve ficar muito atento com o seguinte: se a lesão indireta disser respeito à imagem, se a lesão indireta disser respeito à imagem, o rol de legitimados é mais estreito. Se a lesão indireta disser respeito à imagem, o rol de legitimados é mais estreito. Está no parágrafo único do artigo 20, Maísa. Joga na tela. Olha como reduz, ó. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, ascendentes ou descendentes. Ascendentes ou descendentes são... Travou aqui. Vai ficar sem o A, viu? Você finge que tem um A aí, hein? Parentes em linha reta. Parentes em linha reta. Parentes em linha reta. Pronto. Cônjuge e parentes em linha reta. Saiu quem aí, galera? Limou quem? Saiu da jogada os colaterais até quarto grau. Os colaterais até quarto grau, ó, saiu da jogada. Saíram das jogadas. Ok? Como é que eu faço na hora da prova, Luciano, então? O enunciado quinto do CJF, que está no teu material, você pode ler em casa. O enunciado quinto do CJF dá deixa. Na hora da prova, caiu lesão indireta, reflexo oblíqua, você parou. Parou e a primeira coisa que você olha é o seguinte: diz respeito à imagem? Se disser respeito, cônjuge e parentes em linha reta. Se não disser respeito à imagem, cônjuge, parentes em linha reta e colaterais até quarto grau. Perfeito. Ok? Professor, hoje sempre me manda um e-mail perguntando isso, por isso que eu já estou adiantando aqui. Professor, o companheiro entra no rol? Porque a lei aí só fala em cônjuge, Luciano. O companheiro, Luciano, entra no rol? Como é que fica a história do companheiro? Gente, o companheiro não está expressamente no rol. Não está expressamente no rol, companheiro. Não está. Todavia, se a tua prova perguntar por uma aplicação doutrinária, uma aplicação baseada na igualdade ou isonomia, então se a prova pergunta por doutrina, igualdade, isonomia, pela jurisprudência, então doutrina, igualdade, isonomia, jurisprudência, neste caso, você diz que sim. Neste caso, você diz que sim. Igualdade, isonomia, doutrina, jurisprudência, joga o companheiro no rol. Se a pergunta vier seca, você não vai jogar o companheiro no rol. Você vai tirar o companheiro do rol. Beleza? Fica atento. Tem um caso famoso no Brasil, que eu sempre conto para você na hora da prova lembrar, né? Esses casos são bons porque na hora da prova você lembra, né? Caiu em disponibilidade, a galera lembra da Maitê. Caiu aqui, lembra do Garrincha. Caso Garrincha. Anos atrás, um jornalista carioca publicou uma biografia não autorizada do Garrincha. Os familiares do Garrincha não autorizaram a biografia. Título da biografia: Estrela Solitária. Em alusão ao Botafogo, né, que o Garrincha defendeu durante tantos anos. Para quem não conhece o Garrincha era um exímio jogador de futebol, mas também era um exímio farrista, né? Vivia na farra. Muitos bordéis, muitas mulheres, muita cachaça. Véspera de jogo, ou dia de jogo, às vezes
a comissão técnica tinha que sair nos bordéis do Rio de Janeiro atrás dele, levava, dava banho, dava café, etc. E o cara entrava e arrebentava, o cara era fora de série, ok? Mas essa era a vida dele, ele era um cara meio desregrado. E lá pelas tantas, o autor do livro, o jornalista, narrando esses casos acerca do Garrincha, noticia no livro dele que o Garrincha tinha um pênis avantajado. Estou lá no livro. Inclusive, né, as mulheres se relacionavam com Garrincha, seus colegas de vestiário, firmavam, contou essa curiosidade no livro. Os lesados indiretos não gostaram. Ajuizaram a ação afirmando que houve lesão à personalidade. Tragicômico é o César Asfó procurando no julgamento qual direito da personalidade fora lesionado. Começa dizendo que não houve lesão à imagem, porque não há uma foto retratando o fato. E digo eu de cá, graças a Deus. Tudo na vida tem limite. Não é verdade? Segue o César Asfó. Não houve lesão à honra, porque dizer no Brasil que tem um pênis avantajado é mérito e não demérito. O que é verdade também. Todavia, segue o ministro, verificou-se lesão à privacidade, porque é informação que não tinha nenhuma repercussão jornalística. E aí, deferiu a indenização. Outro caso famoso é o caso do jazigo, tá? Também em julgamento do STJ. Esse eu não coloquei no material de apoio não, mas estou lhe dizendo aqui porque pode pintar na prova. Cidadã em vida comprou um jazigo, veio a falecer, os familiares pegaram o corpo dela para enterrar no bendito jazigo. Quando chegou lá, o cemitério tinha enterrado outra pessoa no jazigo dela errado. Não, como foi a administração de cemitério, né? Chegou lá, alguém tinha morrido, enterra lá, tá vazio. Pá. E aí, lesão indireta. Ajuizaram a ação, completo de lesão indireta. Vamos ver como é na hora da prova? Joga aí, Maísa, por favor, na tela. TRF, 5ª Região, 2003, concurso FCC. Havendo lesão ao direito da personalidade, estando a vítima morta, a legitimação para reparar a lesão e reclamar perdas e danos, a linha A, é exclusiva do cônjuge sobrevivente. Se a vítima era casada e, em caso contrário, de qualquer parente em linha reta, fora. Olha que não fala de imagem. Se não fala de imagem, é cônjuge, parente em linha reta e colateral até 4º grau. Bola, extingue-se, visto que os direitos da personalidade são intransmissíveis. Falso, porque tem a questão da lesão indireta. C, é do cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Perfeito. Dado, só pode ser reconhecido em favor de qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Esqueceram do cônjuge. Escola deve ser considerada inexistente, vez que a personalidade é extinta com a morte. Fora também. Tá aí a noção do que diz respeito à lesão indireta. Além dessas características, os direitos da personalidade, como já dito aqui, ainda nas características, são intransmissíveis e irrenunciáveis, né? Claro. Porque são inerentes a você. Se é inerente a você, você não tem como nem transmitir, nem renunciar. Não tem como eu falar, vai Maísa, toma minha imagem. Não dá pra fazer isso. É intransmissível. E é irrenunciável, não tem como eu renuncio a minha imagem, não quero mais. Não há como fazer isso. Ok? Então, essas aí são características autoexplicativas, por isso que eu não fiz maiores digressões acerca dela. Seguindo aí, gente, o próximo tópico, que é o ponto 3, é o ponto intitulado de tutela. Tutela, que eu já coloquei do ladinho, significa proteção. Tutela que significa proteção. E a proteção, ela é tratada no artigo 12 do Código Civil. No artigo 12 do Código Civil, que afirma que a proteção à tutela dos direitos da personalidade, ela pode ser, Maísa, joga aí na tela para mim, por favor, preventiva, que alguns chamam também de inibitória, ou repressiva. Que alguns chamam também de ressarcitória. Preventiva ou repressiva, que alguns chamam também de ressarcitória. Tá? Tá até um traço aqui, foi tudo embolado, né? Então a tutela se divide em preventiva e inibitória, repressiva ou ressarcitória. A preventiva, senhores, a preventiva é aquela que antecede ao dano. É aquela que é anterior ao dano. Por isso que a preventiva ou inibitória, ela objetiva inibir o dano. Então aquela que é anterior ao dano, precede ao dano. E ela objetiva
inibir o dano. Tem um caso famoso no Brasil que é o caso José Sarney. O Sarney, quando estava sendo lá perseguido, diz ele, quando era presidente do Senado Federal, tinha um suposto dossiê contra ele. Um jornal em São Paulo, o Estadão, salvo engano, ia publicar uma reportagem sobre o Sarney, com esse tal dossiê. E ele conseguiu, ajuizando uma ação, uma medida liminar, proibindo o jornal de publicar, com base em uma tutela preventiva ou inibitória. Muita gente na época desceu o cacete, viu? Dizendo que era censura, etc, coisa e tal. Mas enfim, ele conseguiu. O fundamento é esse. Não estou dizendo aqui que é certo ou errado, estou lhe dando o fato. Beleza? É uma tutela que previne. Já a tutela repressiva, reparatória, né, ressarcitória, repressiva, reparatória, ressarcitória, é aquela que objetiva reparar o dano, ressarcir o dano. O dano já foi gerado, não tem jeito a fazer, já houve lesão, o que é que a gente vai fazer agora? Reparar. A gente vai reparar, a gente vai ressarcir ao dano. Sobre essa questão da tutela, existem algumas importantes súmulas do STJ que já estão no seu material de apoio, que eu queria que vocês tivessem contato, Maísa, joga na tela. Vou passar batido porque já está no seu material de apoio, mas despenque em prova, viu? Cai com uma beleza. Súmula 37 do STJ, são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundo do mesmo fato. Súmula 387 do STJ, é possível a acumulação das indenizações por dano estético e moral. Súmula 221 do STJ, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano decorrente da publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. E súmula 281, a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Estão aí as súmulas. Então você pode pleitear pelo mesmo fato dano moral e material, plenamente possível. Então foi veiculada a reportagem violando minha moral e por conta disso eu perdi um contrato. Então vou pleitear o dano moral e o dano material. Posso pleitear o dano moral e o dano estético. Fui agredido, tive minha honra violada e ainda tive alguma lesão estética. Posso acumular. E aqui deixo registrado que o dano estético não precisa ser permanente, pode ser transitório. Respondem civilmente tanto o autor do escrito quanto o veículo de divulgação. Por isso que aquelas passagens ou aquelas frases que você vê por aí em livros e jornais, no sentido de que não responde a editora pelas opiniões aqui veiculadas, que são de exclusiva responsabilidade dos seus autores, é balela, porque os dois respondem conjuntamente, até porque se a editora não publicasse não ia ter eco, não é verdade? E por fim, não há tarifação do dano moral, e não existe tarifação do dano moral, porque na verdade o dano moral ele não é tarifado, ele é arbitrado pelo juiz. Ok? Estão aí, portanto, as ideias da tutela. No nosso terceiro bloco, eu retornarei com a classificação. Até daqui a pouco.